Hoje vamos explorar o conceito de liberdade por meio do comportamentalismo. Esse tema recebeu a maioria dos votos em uma enquete que fiz no Instagram. A liberdade é comumente entendida como a condição de agir pela vontade própria ou pelo livre-arbítrio. As pessoas possuem de fato uma forte convicção de que estão no controle de suas vontades e decisões. Isso direcionou a criação dos códigos morais, que em grande parte se baseiam na ideia de que as pessoas são agentes livres e que, portanto, elas seriam as únicas responsáveis por suas virtudes, vícios, méritos e fracassos. Porém, apesar da forte impressão de que as nossas escolhas são livres, uma observação mais cuidadosa poderá nos mostrar que, na verdade, o funcionamento de uma pessoa depende de muitas influências, que geralmente não são percebidas, e é justamente por não serem percebidas que acabamos tendo a sensação de que não existem influências agindo sobre as nossas escolhas e vontades. E, consequentemente, a pessoa acaba tendo a impressão de que as suas escolhas são causadas pelos seus pensamentos imediatos. Mas o fato é que tanto os pensamentos como as escolhas são produzidos por um contexto maior que relaciona funcionalmente aspectos neurais, uma história de circunstâncias e também o arranjo atual da situação. Veja que uma escolha somente pode ocorrer diante de uma necessidade de escolha e de uma oportunidade de escolher. Por exemplo, para ser possível escolher entre dois empregos, é preciso que haja uma necessidade, que será uma pressão social, profissional ou material, e também é preciso que haja uma oportunidade para acessar uma das opções disponíveis. De maneira básica, chamamos a necessidade de operação motivacional e a oportunidade chamamos de estímulo discriminativo. Sem uma oportunidade, não é possível escolher, e sem uma necessidade, não existe motivo para que uma escolha seja feita. Portanto, apenas diante de situações nas quais uma necessidade é seguida por uma oportunidade é que uma escolha poderá ocorrer. E essa escolha será afetada pelas experiências anteriores do sujeito e pela situação atual. Dessa forma, é improvável que alguém execute decisões genuinamente livres. O nosso funcionamento sempre ocorrerá mediante condições. Nossas virtudes, vícios, méritos e fracassos dependem de trajetórias de vida com necessidades e oportunidades que se estendem para muito além do alcance das nossas decisões. O psicólogo Frederick Skinner, em seu livro O Mito da Liberdade, fundamenta a tese de que não existe liberdade real para o funcionamento de uma pessoa, apesar de ela poder se sentir livre. Veja bem, uma pessoa pode se sentir livre apesar de não existir a condição real de ser livre. E esse sentimento de liberdade ocorre quando uma condição aversiva termina ou quando é possível escapar dela ou evitá-la. É o que sentimos quando conseguimos finalmente nos livrar daquilo que nos irrita, incomoda, ameaça, atrapalha ou machuca, tal como se afastar de pessoas desagradáveis, sair da cadeia ou se livrar de qualquer outro infortúnio da vida. Esses são casos em que o sentimento de liberdade está relacionado ao reforçamento negativo. Porém, ele pode ocorrer também quando os comportamentos do sujeito são positivamente reforçados, que é quando as pessoas dizem que estão fazendo o que querem fazer, como passear, usar drogas, apostar no cassino, assistir entretenimentos, interagir socialmente ou acessar qualquer outra gratificação da vida. O que também se aplica quando elas seguem as ideias de um partido político, de uma religião ou de um sistema filosófico e sentem que fazem isso por escolha própria. Mas as pessoas querem e escolhem aquilo que aprenderam a querer e a escolher ao longo de suas interações familiares, sociais e institucionais. E independentemente do quão intenso seja o sentimento de liberdade, os indivíduos continuarão submetidos a influências que lhes passarão despercebidas. Por outro lado, a sociedade funciona arranjando condições para efetivar uma melhor previsibilidade nas interações entre as pessoas. E por isso, desde pequenos, somos incentivados a falar sobre os motivos das coisas que fazemos e assim aprendemos a nos auto-observar. E
também aprendemos a descrever nossas ações e condições, e assim aumentamos o autoconhecimento, habilidade que facilita a autonomia para planejar e modificar uma parcela do nosso contexto. Veja que para o behaviorismo radical, a pessoa se transforma conforme opera sobre o mundo físico e nas interações sociais, e o seu comportamento abrange tudo o que ela faz, fala, pensa e sente. Tudo ocorrendo em relações de dependência complicadas e multifatoriais. Com essas premissas, o posicionamento desse canal é o de que o livre-arbítrio é uma ficção existencial muito convincente, mas não é factível, não corresponde ao funcionamento das pessoas. A minha fala ficou resumida, mas você pode encontrar informações mais abrangentes no artigo Determinismo, Probabilidade e Análise do Comportamento e também no artigo Autoconhecimento e Liberdade no Behaviorismo Radical. As referências e os links para você acessar estão na descrição. Comenta a sua dúvida ou sugestão de tema. Eu sou o psicólogo Thiago Rocha, obrigado pela visualização e até a próxima.